A demanda internacional aquecida e o dólar valorizado proporcionam boas margens para o agronegócio paranaense. Mas se de um lado os grãos estão valorizados, isso tem impacto direto na cadeia de carnes que utiliza esses insumos como ração. Esse é o tema da matéria de capa da edição 1524 do Boletim Informativo do Sistema FAEP-Senar Paraná. Essa edição também traz informações sobre o valor bruto da produção agropecuária, que em 2019 atingiu valor recorde no Paraná. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bem, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados aqui dessa semana, começando com o Salatiel Turra, que é chefe do DERAL. Bem-vindo, Salatiel, muito obrigado pela participação. Boa tarde a todos, agradeço eu o convite. Também temos aqui o Guilherme Souza Dias, que é técnico do DTEL, Departamento Técnico Econômico aqui da FAEP. Bem-vindo, Guilherme, muito obrigado. Olá, André, olá, ouvintes, é um prazer estar aí colaborando novamente aí com o nosso podcast. E também com o meu amigo aqui, o jornalista Felipe Aníbal. Como é que vai, Felipe? Salve, salve, André, Salatiel, Guilherme, você que nos ouve. Satisfação participar mais uma vez. Bom, para começar esse papo, eu queria falar do valor bruto de produção agropecuária do ano de 2019, que foi divulgado agora em outubro pelo DERAL. E a gente teve surpresas boas, né, Salatiel? Pelo que eu vi aqui, esse número de 98 bilhões, ele é algo assim que a gente já estava esperando ou foi algo extraordinário? André, para nós, para a Secretaria da Agricultura, né, justamente com o Departamento de Economia Rural, responsável por fazer essa pesquisa no Estado, pesquisa essa que tem a sua relevância e importância, né, tanto para o setor agrícola como também para a economia como um todo, né, uma vez que através desses valores, né, que é o valor bruto da produção, advindos aí tanto da agricultura como da pecuária e também da parte florestal, gera aí ICMS, fundo de participação para os municípios, ou seja, recurso que retorna aos municípios, né? Então, para nós, foi uma surpresa também ver esse valor ser tão expressivo, né? E um valor que vem aí principalmente de uma cadeia que não se destacava nos últimos anos, né, tão expressivamente, que é a parte de proteína. Então, nós tivemos aí um destaque bastante importante para a parte de proteína animal, o que correspondeu a 50% dos 98 bilhões gerados aí do valor bruto da produção do Paraná para o ano de 2019. Normalmente, essa maior fatia do VBP fica com os grãos? Geralmente fica com os grãos, né? Quando eu falo grãos, também eu englobo a parte de flores, frutas e hortaliças, né? Nesse último VBP de 2019, aí essas três atividades, ela correspondeu por 46%, enquanto que 4% foi a parte florestal e os 50% então aí foi a cadeia de proteína animal, parte de carnes. E o que você acredita que ocasionou essa mudança, vamos dizer assim, esse boom das carnes? Nós tivemos aí um cenário bastante atípico em relação a outros anos especificamente. O cenário internacional favorável para a exportação, o preço do dólar também, o câmbio, né, favoreceu para que valores recebidos pelos produtores, tanto dessa atividade como de outras, também tivesse sua expressão. E basicamente a importância dessa atividade, tanto interna, né, como externamente, a necessidade de compra desse produto, também favoreceu com que os preços fossem favoráveis e, consequentemente, esse resultado esperado aí, né, no VBP. E é bom lembrar o nosso ouvinte, né? A gente está falando do VBP de 2019, né? Ou seja, o dólar não estava essa loucura aí que a gente viu em 2020, né? Eu posso supor, Salatiel, que em 2020 esse resultado pode ser até maior em função disso, dessas questões externas, a demanda aquecida. Com certeza. A gente tem uma projeção aí, uma estimativa, né, de que no próximo VBP ele ultrapasse a marca aí de 100 bilhões de reais, né, da agricultura, possivelmente chegando próximo até 110 milhões de reais. Isso porque na última safra, ou seja, nessa que a gente está terminando agora, encerrando com o trigo nesse caso, nós tivemos um recorde em termos de produção, né, em volume de produção da soja especificamente, tivemos produtividades
altas da segunda safra do milho, especificamente. Isso favoreceu também, isso vai favorecer também junto com os preços otimistas e que os produtores receberam. Então, são fatores que levam essas atividades a alcançarem patamares elevados aí junto ao valor bruto da produção. Isso eu estou falando a parte de grãos, mas também coloco essa mesma ênfase, né, para a parte de proteína animal também. Uma vez que os produtores produziram mais, então também mais grãos, consequentemente tiveram mais produtos para alimentar esses animais. O que pode ocorrer, André, assim, é uma preocupação assim bastante visada, né, por todos da cadeia, é a questão dos custos de produções, né, que vai aumentar consequentemente, uma vez que o preço recebido por esses produtores está cada vez mais alto, né, como o mercado está apresentando, a margem de lucro pode também reduzir, uma vez que os preços vão aumentar. A maioria dos insumos vem do setor internacional. Então, e você vai ter que comprar, os produtores têm que comprar pagando moeda internacional. Então, o custo, né, consequentemente, vai aumentar e a margem de lucro também vai reduzir. Ou seja, eles vão lidar com mais volume de dinheiro, mas, na verdade, não vão estar recebendo todo esse dinheiro, né? Não vão estar tendo toda essa margem de lucro. Isso mesmo. Eu costumo falar que os produtores, nesse momento, que tiveram conseguiram aproveitar essa situação, são aqueles que estavam planejados, que se planejam, fazem seus projetos de agropecuários antes do período, fazem sua troca comercial, aí, sua permuta de grãos por insumos antes de fato ocorrer a safra, né? O plantio da safra. Nesse sentido, esses produtores conseguiram ter uma margem de lucro maior. Já os daqui para frente, se eles não tiveram essa preocupação, correm o risco de ter um lucro um pouco menor. Né? Mas sempre sendo otimista, assim, garantindo uma boa produtividade. É importante destacar também que na última safra de soja, nós, apesar de ter uma produção ótima em termos de volume, nós passamos aí por uma estiagem bastante forte. É verdade, né? E essa estiagem aí, graças a Deus, não foi prejudicial ao desenvolvimento dessas culturas, né, de verão. Ou seja, ela não foi suficiente para suprir, digamos, a demanda do abastecimento humano, quem sabe, por exemplo, nas centros maiores, como Curitiba, por exemplo, mas especificamente para atender a demanda daquela planta que estava em desenvolvimento produtivo, ela foi suficiente e a gente conseguiu garantir. E, atrelado a isso, as tecnologias hoje advindas e usadas pelos produtores rurais junto às suas commodities fazem com que garantam um maior tempo uma maior produtividade, uma habilidade da planta se manter em adversidades climáticas. E sabe que um resultado que me chamou a atenção, Salatiel, foi que pela primeira vez tivemos 9 cidades aqui, 9 municípios paranenses no time dos municípios que arrecadaram tiveram VBP acima de R$1 bilhão, né? E eu estava dando uma olhada, né, nessas cidades e, pelo menos assim, num olhar mais rápido, assim, eu percebi que várias delas têm ali um destaque na produção de proteínas, né? Palotina, Guarapuava. Dá para traçar um paralelo? Normalmente a cidade que se desenvolve bem assim na produção de proteína tem um VBP bom ou não necessariamente? Nesse caso específico, nesse último VBP, sim. Tem uma relação diretamente, né? Como eu bem falei, os preços estavam excelentes, a produção boa, a demanda internacional também boa. Nós conseguimos aí acrescentar cinco municípios do estado a mais do que geralmente era 4, ou seja, que ultrapassaram a marca de R$1 bilhão advindos aí do VBP, né? E esses municípios, como tu mesmo destacou, André, eles geralmente têm relação direta com a parte de proteína animal. Eu vou dar um exemplo, 2 vizinhos, a capital nacional do frango, lá quase 80% do valor bruto da produção é advindo da parte de frangos, né? Pintainhos, recria, enfim.
Então, esse é um dos municípios que tem uma relação bastante direta com o frango e, dado a conjuntura favorável para essa proteína, favoreceu que ele ultrapassasse a marca de R$ 1 bilhão. E sabe o que é interessante também do VBP? Eu estava vendo, alguns detalhes estão curiosos, né? Daí eu consigo ver, por exemplo, que Dois Vizinhos também foi o município que mais teve VBP de cama aviária, por exemplo. Ou seja, são às vezes outras atividades assim, né, que estão correlacionadas com a produção de proteína que acabam também sendo impactadas favoravelmente, né? É importante destacar isso, que no VBP ele não é só computado, né, a parte de grãos, a parte de aves, a parte de florestas, mas é uma conjuntura. Nós temos mais de 390 itens, né, que são computados aí que os municípios produzem. Então, é tudo que é produzido, tanto da parte agrícola, como da parte vegetal, com a parte animal, como também da parte florestal, produzidos pelos municípios. Esse somatório desse volume aí é multiplicado por uma média desses preços recebidos pelos produtores, né? E aí, quando eu falo tudo que é produzido, é tanto da parte comercial como da parte de subsistência, tá, André? Ou seja, mesmo aquilo que o cara produziu para ele comer, aquilo que ele vendeu para o vizinho e não tirou nota, tudo isso está computado. Tudo é computado, né? De uma certa forma, tudo é computado, né? É claro que hoje a gente sempre busca as formas legais para atender esse cômputo desses volumes, né? Porque hoje tudo é interligado, mas tudo até o que ele produz para subsistência é computado. Então, a partir daí, gera-se esse volume como um todo aí do VBP por município. Maravilha! Era justamente isso que eu ia destacar também, né? Essa questão, por exemplo, carne bovina. Hoje, se a gente for ver, a carne bovina ela considera apenas atividade fim, né? Nos releases da Secretaria da Agricultura, em se tratando da bovinocultura, ela computa o leite e computa a produção de carne bovina, que hoje está em torno aí dos seus 3,6, né, bilhões, se não me engano, na atividade de produção de carne bovina. Contudo, se você for computar todas as atividades acessórias que você tem, né, seja a comercialização de bezerros, novilhas, touros para reprodução, matrizes para aqui, etc., tudo isso eleva essa cadeia produtiva, se não me engano, aí na casa dos 15 bilhões, mais ou menos. Nossa, né? Mais que dobra. Exatamente. Então, é importante a gente destacar que a atividade fim é importante, vamos dizer assim, é aquilo que vai para os holofotes, né? Mas todas as atividades acessórias à produção também têm uma importância bastante significativa aqui para a economia do Estado, né, Salatiel? Bem destacado, Guilherme. Nós também, é bom destacar o que o Guilherme falou, porque o VBP ele é um conjunto de informações de todos, aonde favorece todos os municípios, seja ele aquele pequeno, aquele grande município, aonde tem várias cadeias produtivas ali e que gera renda para aqueles produtores, né? Então, você computando isso, você estimando o que é produzido, você consequentemente consegue favorecer em termos de receita futuras para esse município. Uma coisa que você destacou, Salatiel, que até tem ressonância com a nossa matéria de capa desse boletim, é como o pessoal estava, digamos assim, esse dólar valorizado, essa conjuntura internacional aí demandante, né? Que o produtor provavelmente, aquele que não se planejou, vai pagar mais caro pelos insumos. Isso também, essa mesma situação também impacta no mercado de proteínas, né? Que agora com os grãos bastante valorizados, isso vai acabar tendo impacto lá na frente quando se tornar ração, né? E essa acabou sendo a capa do boletim informativo dessa semana, né? Que traz aí essa gangorra do agro, né? Se ficou bom para uns, para outros também ficou um pouco mais difícil. Ô Guilherme, na tua opinião, essa demanda internacional, esse apetite pelos nossos produtos, isso deve se manter? A carne deve se manter nesses preços? O que tu tá observando?
Bom, a gente tem visto assim uma certa cautela, né? Tanto no setor produtivo quanto também no mercado, né, André? A gente não sabe os rumos, nós estamos vivendo uma crise sem precedentes, né? A gente teve aí uma disparada no preço do leite ali no início da pandemia, teve uma ligeira queda e depois ele se recuperou e foi muito bem. Agora até setembro, no qual aqui o Conselheite que a gente acompanha, né, chegou a projetar um valor de referência para setembro, de 1,98, que acabou fechando em 1,95, interrompendo um pouco esse momento de alta. Naturalmente, isso é reflexo da demanda da população, dos padrões de consumo, enfim. Mas a demanda internacional, de maneira geral, ela está aquecida. Falta proteína no mundo e o Brasil tem plenas condições de atender a essa demanda. O chinês está comprando mais carne, está abocanhando uma fatia maior das commodities exportadas do Brasil, tanto as proteínas animais quanto os produtos vegetais, os grãos, né? A gente vê aí, o pessoal está doido atrás de soja e não acha soja, a soja já foi em grandíssima parte já comercializada, então a gente vê essa voracidade do mercado externo absorvendo a nossa produção aqui. Isso eleva as commodities aí de grãos a patamares recordes de preço também, o que naturalmente aí vai prejudicar a rentabilidade das culturas de proteína animal, que depende desses insumos, né? No leite, por exemplo, tem havido uma pressão muito grande sobre esses custos, os componentes da ração, né, que se valorizaram muito mais do que o preço recebido pelo produtor, quando a gente faz uma comparação anual, né? Então fica esse alerta. Tem produtores já que não estão encontrando milho, estão buscando outras alternativas, né, de cereais para alimentar os seus rebanhos e estão vendo suas margens aí bastante comprimidas. Então a gente enxerga que essa valorização para o produtor é interessante, mas tem que ficar de olho nos custos também. Dezembro costuma ser um mês bastante que tem uma demanda bastante aquecida de carnes, né? Como é que tu acha que vai ser dezembro de 2020, Guilherme? Vamos fazer churrasco no Natal? Vai dar para fazer? Como é que vai ser? Olha, eu gostaria, viu? O meu churrasquinho de fim de ano eu não abro mão, mas realmente, André, você trouxe um ponto bastante relevante, pelo menos na bovinocultura de corte, a gente tem um pico. O mês em que mais se abatem bovinos no Brasil é ali no final do ano, né? Novembro e dezembro. A gente já tem a arroba beliscando os R$280, alguns negócios com boi China ultrapassando R$285 na Praça Paulista, ali em São Paulo. Então, você vê um mercado já aquecido, está havendo dificuldades em se encontrar boiadas terminadas, os frigoríficos estão indo com bastante afinco as compras, tentando alongar suas escalas para atender aí a demanda que segue aquecida, muito puxada pela demanda internacional, vale lembrar de novo. Porém, houve esse aumento nos custos de produção, ele deu uma balançada no mercado no seguinte sentido. A intenção de confinamento, inicialmente um levantamento aí feito por uma empresa, apontou uma queda de 40% na quantidade de animais confinados no primeiro giro, que começa ali em março, abril e vai até junho e julho. Com esse aquecimento, com esse indicativo de restrição na oferta de animais lá na frente, o aquecimento das cotações e todas essas coisas, isso provocou um aumento de cerca de 6% no número total de animais confinados no Brasil. Muito em função do aumento do segundo giro de confinamento. O pecuarista enxergando essa valorização da arroba, essa escassez de animais, falou, mesmo com a reposição cara, mesmo com o milho caro, mesmo com o farelo de soja caro, eu acho que vai dar para confinar os animais e ter uma margem legal lá na frente. Então, até houve uma reversão, né, uma consultoria andou anunciando que agora 65% da boiada confinada no Brasil foi no segundo giro. Então, agora vai começar a sair, vai começar a chegar no mercado os animais desses segundo giros justamente para atender essa demanda de fim de ano mais aquecida. Uma pergunta de leigo. Essa estiagem aí que vem castigando o Paraná prejudicou as pastagens, imagino também. Isso também acaba colaborando para aumentar esse confinamento? Olha, sim e não. Sim, porque, obviamente, se você tem a estiagem, atrasa o desenvolvimento da pastagem, atrasa o desenvolvimento do gado, o gado vai ser mais tardio. Ou o pecuarista pode adotar uma outra estratégia, um semi-confinamento, ou mesmo até um confinamento, né? O que ele precisa fazer bem a conta para ver se ela fecha lá na frente.
né? Mas assim, realmente, se você não tem pastagem que é a base, né, do 95% da produção brasileira, você vai ter que ou deixar esse animal para ser mais tardio lá na frente, ou você adota uma estratégia aí diferenciada e faz uma suplementação alimentar para ele. Mas, novamente, a gente tem que fazer a conta para ver se ela fecha lá Se na vale a frente. pena. Queria ouvir a opinião do Felipe Aníbal, aí, que escreveu essa bela matéria. Felipe, o que te chamou a atenção na hora que estava apurando aí esses dados, aí, entrando em contato aí com esse panorama aí? André, acho que essa pauta ela nasceu de uma análise de mercado que é a seguinte, né? A gente percebeu que as cotações dos grãos, do milho e da soja, se mantiveram em uma alta muito considerável ao longo desse ano, né? E aí a gente, partindo dessa premissa, a nossa proposta da pauta foi investigar de que maneira que isso afetaria as cadeias de proteína animal, porque, sabidamente, o milho e a soja são importantes insumos dessas cadeias, né? Uma época que eu trabalhei no canal do Boi lá em São Paulo, os analistas de mercado usavam uma figura que eu achava que era interessante, assim, falavam que para o mercado internacional, o milho, o que era o milho? Era um frango que anda. Ou, aliás, ao contrário, o frango era um milho que anda, o porco que é uma soja que anda. Então, eu acho que isso dá a importância desses insumos para essas cadeias, né? E aí, o que a gente notou nesse primeiro momento? Que as cotações de todos esses produtos, do milho, da soja e das proteínas animais, tiveram uma curva ascendente nesse ano. A questão é, no ano que vem, as perspectivas para os grãos continuam muito positivas em razão dessa demanda internacional muito aquecida, mas o alerta para as carnes qual é? Que não se sabe se o mercado interno vai conseguir manter esses preços lá em cima. Então, um cenário muito permanece um cenário muito positivo para o agricultor que planta milho e soja, mas para o setor de proteína animal já fica essa ressalva. Será que esses preços vão dar conta de cobrir o meu custo de produção lá na frente? Até quando eu estava conversando com o Guilherme sobre essa matéria, uma frase que ele usou me chamou muita atenção, que ele pode até comentar um pouco mais. Perguntei para ele, Guilherme, mas então a gente pode dizer que no caso da bovinocultura de corte, por exemplo, o câmbio esse custo de produção está comendo a renda do produtor? Ele falou, exatamente, está comendo a renda do produtor. Foi mais ou menos isso, né, Guilherme? Exatamente, e também pegando gancho naquilo que o Saletiel falou, né? Se o produtor ele está vendendo a soja hoje dolarizada, está recebendo, né? O produtor não, porque não é o produtor quem vende a soja, né, para o mercado externo. Enfim, os armazéns exatamente, estão vendendo a soja dolarizada, o produtor precisa estar esperto porque os insumos para essa safra, geralmente importados, vão entrar também valorizados, pressionando um pouco mais as cotações, né? E até voltando um pouco isso que o Aníbal falou, de como é que se inicia o ano que vem. A gente não pode esquecer que houveram mecanismos artificiais para conceder poder de compra para a população. Se por um lado a gente teve aí recessão econômica, né, por assim dizer, por conta da pandemia, a paralisação de food services, essas coisas todas, por outro a gente teve também o governo federal injetando bastante dinheiro na economia, mudando um pouco o padrão de consumo. Isso ficou muito claro no leite, né? Que o pessoal que parou de ir para supermercado começou a fazer mais lanchinho em casa, então vai mais uma mussarela no sanduichinho no final do dia, essas coisas, tudo isso trouxe solidez para a demanda. Houve agora a queda de 50% no auxílio emergencial. Como é que isso vai se refletir na demanda, né? Então isso que a gente precisa ficar bem atento. Como é que vai se iniciar o ano de 2021 em termos de poder de compra da população? Porque o mercado externo é interessante, mas ele é apenas parte do mercado o qual a gente atende, né? Falando de bovinocultura de corte, ano passado a gente exportou 25%, né? Foi recorde. 25% da nossa produção. Os outros 75% são mercado interno. Então, a nossa população ela absorve também grandíssima parte dessa produção, que também vale lembrar. Eu gostaria só de complementar também que nós estamos aí passando por uma fase bastante importante, o Paraná, né, onde ele vai se tornar, de fato, livre da febre aftosa, né? Então, isso vai favorecer muito o mercado internacional, que, consequentemente, Guilherme, pode aumentar esses 25% para um percentual aí bem maior de exportações. Então, nós temos os dois lados, né? Tanto o negativo, por um lado, que os custos de produção estão aumentando, consequentemente, mas, por outro lado, nós estamos ganhando espaço no mercado internacional, onde a gente vai conseguir aumentar o número de divisas para o nosso estado e, consequentemente, para o nosso país, né? Fazendo com que a roda comece a girar de uma forma melhor. Só queria complementar colocar uma lupa nisso que o Guilherme falou em relação ao mercado nacional, ao mercado interno.
Isso que o Guilherme falou do efeito do auxílio emergencial do governo federal fica muito claro quando a gente olha os números. A curva começa a ascender, principalmente em frango e suínos, justamente quando o governo entra com R$600. Então você vê um efeito imediato. E a gente já tem indicativos de que essas cadeias produtivas do frango, principalmente da avicultura, está mais que em alerta, porque a gente tem indicativos de que alguns frigoríficos já devem reduzir o alojamento a partir do início do ano que vem. Ou seja, por conta do alto custo de produção. Por conta do alto custo de produção, mais ou menos é como se as indústrias estivessem vendo como isso vai se acomodar no médio prazo, porque a avicultura, como a gente sabe, tem um ciclo muito mais rápido e muito mais ajustado. Então, a indústria precisa estar muito de olho em como essas coisas vão se acomodar. Na suinocultura, segundo os nossos técnicos aqui da casa, ainda não tem uma sinalização de que isso ocorra, mas a cadeia também está em alerta, assim, e com um interesse muito ávido também em como isso vai se desdobrar. Uma outra complementação, né? Em função existe também aquele fator de substituição, né? A proteína bovina, né? A carne bovina é a favorita dos brasileiros, mas quando ela está, vamos dizer assim, bem aquecida, né? Ocorre aquele efeito da substituição que acaba por puxar também o preço das outras proteínas. O nuggets, essas coisas. Exatamente. Né? Então, eles estão muito interligadas, né? Então entra esse efeito também. Uma curiosidade aqui, relembrando que no finalzinho do ano passado, nós chamávamos a nossa matéria de capa uma análise justamente sobre o preço da arroba do boi. Na época a gente discutia se chegaria nos R$230, e aqui o Guilherme falando que está batendo 280 e com perspectivas de que os preços se mantenham firmes, né, Guilherme? Exatamente, né? O pessoal, se você procurar aí nos principais analistas de mercado hoje, eles dizem: cadê o boi? Não se sabe onde está o boi, né? Apesar da fêmea ela ter uma arroba um pouco menos valorizada do que a do macho, as fêmeas exercem um papel fundamental para equalizar o abastecimento de carne bovina. Como a reposição está com um valor interessante, o pessoal está retendo as matrizes mais velhas para a produção de bezerros, isso está contribuindo também para escassear um pouco mais a oferta de carne bovina. Então, isso também, na complexidade toda da cadeia produtiva, é um fator também a ser considerado. Só complementando também, Guilherme, falando a parte de insumos, né, para essa cadeia, né, principalmente vem oriunda aí do milho, né, e também da soja. Na primeira safra, os produtores geralmente eles optam em plantar mais soja, né, até por uma questão cultural e também pelos preços estar bastante favoráveis. Nós estávamos aí alguns anos atrás em torno de R$60, R$70 a saca da soja, 60 quilos. Hoje os produtores estão recebendo a R$148, R$150 média do estado, né? Tem lugares que tem mais que isso. E então o que acontece? A área plantada de soja na primeira safra é a mesma do milho. Os produtores usam geralmente ou deixam para plantar a maior parte de milho no Paraná na segunda safra, fazer a maior produção na segunda safra, né? Claro que hoje tem uma tecnologia avançada, enfim, porque as condições climáticas nessa segunda safra são piores, entre aspas, do que na primeira. O que acontece? Tudo isso que nós estamos falando aqui, a gente precisa lembrar que se o tempo não for favorável, nós não temos produção, consequentemente, não temos... Não temos o que vender caro. Temos que vender, enfim, Então, assim, parecido do que o ano passado, esse ano nós estamos vivenciando também um atraso no plantio da soja, né? O que compromete lá na frente, né, o período de plantio do milho da segunda safra, que é o que alimenta nossos animais, né? Frango aí. Então, assim, é tudo interligado, né? E essa perspectiva de frustração de safra, inclusive, mexe com o mercado internacional, né? A Bolsa de Chicago está de olho no que está acontecendo aqui na Argentina, que somos importantes produtores. Com certeza, com certeza. Então, é só uma questão de destacar que, apesar de nós estarmos preocupados com o mercado internacional, estarmos preocupados com a questão sanitária para garantir maior qualidade e também rentabilidade do nosso produto, nós também somos reféns de uma situação que não depende de nós, né? Que é uma diversidade climática aí, que a gente tem que, claro, dentro de tecnologias também saber lidar com ela, mas ela também pode ser um fator que vai favorecer algumas áreas, mas por outro lado
não tantos outras. E como agravante que já está faltando grãos em algumas regiões do Paraná, né? Que a gente tem tido relatos de produtores que simplesmente não conseguem encontrar milho, por exemplo, não conseguem encontrar farelo de soja em algumas localidades, ou seja, é um agravante considerável, né? E muito importante destacar também é que não é que não consegue encontrar milho ou farelo de soja barato, é que não consegue encontrar mesmo ele estando caro, né? Então esse cenário traz bastante precaução, né? Bastante apreensão no setor. Isso, como é que tá essa situação, Salatiel? O pessoal ainda não está conseguindo plantar muito, iniciar essa safra de soja? O clima ainda está seco aí nas regiões produtoras? Nós tivemos um avanço de plantio nesses últimos dias aí, dado algumas áreas do estado onde caiu, né, chuva, teve precipitações de hídrica. Entretanto, comparado com outros anos, ele está um pouco atrasado. O plantio não é que esteja atrasado, está, né, comparativamente a outra safra, ele está um pouco mais tarde. Mais tarde. Isso. Mas, como eu falei para os senhores, o que pode comprometer, né? Claro que hoje os produtores estão cada vez plantando uma cultura mais precoce, com um tempo menor, um ciclo menor, né? Mas mesmo assim, pode comprometer principalmente quem quer fazer uma safrinha aí de milho, né? E aí, consequentemente, vai prejudicar a produção e a produtividade dessa segunda cultura aí. Mudando um pouco de assunto, vamos falar aqui de agricultura de precisão. O Salatiel, você que tem contato aí com o pessoal de todos os cantos do Paraná, você tem visto se o pessoal tem usado essas tecnologias de agricultura de precisão, aplicação de taxa variável, drone, mapa de produtividade? Você tem visto que isso está se tornando uma realidade no estado ou ainda é uma coisa meio distante? O produtor rural paranaense, de modo geral, ele está cada vez mais se tecnificando, buscando modernização, buscando artifícios para melhorar a sua produção, sua produtividade. Claro que ainda falta uma questão que é a conectividade no meio rural, né? Hoje nós estamos aí com 60 e poucos % só de conectividade no meio rural no estado do Paraná. Isso deve avançar cada vez mais, até porque os produtores precisam dessa tecnologia para utilizar algumas das ferramentas, mecanismos que venham a favorecer ele nesse sentido. Mas os produtores eles estão usando sim, né? O Estado, de modo geral, ele incentiva indiretamente essas práticas através do programa de seguro rural, né? Então, as pessoas que buscam subvenção do governo do Estado e também do governo federal, através do seguro rural, automaticamente tem que plantar uma semente mais tecnificada, tem que buscar uma forma que garanta aquela produção de um nível mais alto em termos de produtividade, né? Então, indiretamente, o Estado também está ajudando para que isso ocorra. Mas, em algumas áreas do Estado, especificamente no Oeste, existe bastante mecanismos, artifícios nesse sentido de inserção de tecnologias no meio rural. Maravilha. Então, se você aí, amigo ouvinte, se você deseja saber mais sobre a agricultura de precisão, o Senar Paraná tem vários cursos nessa área. E agora, nos dias 10 e 11 de novembro, acontece de forma totalmente digital a Agrobit, que é um evento de inovação tecnológica no agronegócio. E o Senar vai estar lá, ele está com stand lá, virtual, e também um dos patrocinadores. Então, se você tem dúvida, quer saber aí como você pode aplicar a agricultura de precisão na sua propriedade, acompanhe a Agrobit e acompanhe os cursos do Senar. Outro tema que eu queria falar com vocês é que a partir do dia 13 de outubro, o Senar Paraná já retomou mais de 150 cursos presenciais. Eles estavam parados aí por conta da pandemia, né, do novo coronavírus, mas agora já voltaram a acontecer. Para que isso ocorra, foram adotados sérios protocolos de segurança, com distanciamento, uso de álcool gel, para que os alunos e os instrutores aí possam voltar às aulas aí com toda a segurança possível. Bem, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer aí, Salatiel, muito obrigado pela presença. Venha sempre, é sempre uma alegria, um privilégio. Da mesma forma, o Guilherme, o meu amigo Aníbal. E se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você pode ouvir o nosso podcast ou pode pegar o link para as nossas redes sociais também. Esse podcast pode ser ouvido no Spotify, no YouTube, no Facebook
e também no nosso aplicativo de celular. Se você ainda não tem o aplicativo da FAEP, baixe gratuitamente, você vai receber aí na palma da sua mão cotações, previsão do tempo e notícias como esse podcast que você está ouvindo. Então é isso, muito obrigado e até semana que vem.